Não vou me apresentar, pois sei que me conheces bem. Tu sabes da minha vida bem melhor do que ninguém. Sabe o quanto eu me arrisco, sabe o quanto eu me dedico, e o que faço é só para sustentar minha casa. Senhor, pensando bem, os meus irmãos podiam me ajudar. Sou o caçula e vou sozinho ao campo apacentar. Fico exposto ao perigo, ninguém se preocupa comigo. Até os de dentro da minha casa me desprezam. Sempre estou só. Até quando vou ter que viver assim? Tão solitário, ninguém olha para mim. Assim sofria Davi, que pra todos o ninguém, mas Deus observava. E olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. Deus não precisa de homens com status ou renome. Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje esse lugar. Então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. O mais desprezado ele vai levantar, o mais humilhado ele vai exaltar. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Até quando vou ter que viver assim? Tão solitário, ninguém olha para mim. Assim sofria Davi, que pra todos um ninguém, mas Deus observava. E olhando Deus pra ele lá do céu, disse: eu achei o novo rei de Israel. Deus não precisa de homens com status ou renome. Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje esse lugar. Então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. O mais desprezado ele vai levantar, o mais humilhado ele vai exaltar. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Deus vai vasculhar hoje esse lugar. Então só adore e comece a clamar. Os olhos de Deus já procuram aqui o menor da casa. Oh, aleluia! O mais desprezado ele vai levantar, o mais humilhado ele vai exaltar. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Apenas adore, pois ele procura o menor da casa. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Quecinho. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones.
noite, internautas, ouvintes, seguidores do Grupo Questione Comunicação. Hoje, quarta-feira, dia 18 de julho de 2018, estamos começando mais um KJ de agradecimento. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por mais um dia, mais uma manhã que se foi, mais uma tarde que se findou, a noite que chegou e o amanhã que vai chegando de novo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Tudo temos que dar graça, tudo temos que agradecer a Papai do Céu. E o motivo deste programa é agradecermos a Deus pela vida, por mais um dia. Hoje, 18 de julho de 2018, minha amiga, dia da secretária ou dia de la secretária, comemoração de mexicanos desde 1960, dia da arma de infantaria, comemoração de uruguaios. Se comemora hoje dia de condenação ao regime franquista, comemoração de espanhóis, dia da Constituição Nacional, comemorado por uruguaios, dia das Brigadas Internacionais, comemoração por alemães orientais, dia de luto nacional celebrado por argentinos, dia de Ísis, comemoração da mitologia egípcia em honra da deusa da maternidade e da fertilidade, dia de Nepstilis, comemoração da mitologia egípcia, dia do artista circense, comemorado no estado brasileiro do Rio de Janeiro, dia da festa de Nossa Senhora Santana, comemoração até 26 de julho de cada ano na cidade brasileira de Nortelândia, Mato Grosso, dia do Levante Nacional, dia do Médico Veterinário, comemorado por guatemaltecos. Hoje se comemora dia do Trovador, comemoração no estado brasileiro de São Paulo, dia do Zootecnista, comemorado por guatemaltecos, dia dos aposentados, comemorado por equatorianos, dia dos veteranos de guerra, comemorado aqui no Brasil, dia estadual de luta contra o câncer de mama, comemoração no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, dia estadual do Trovador, comemorado no estado brasileiro de Minas Gerais, dia estadual dos empregados, vendedores, viajantes ou pracistas, comemorado no estado brasileiro do Ceará. Hoje se comemora Dia Internacional da Juventude Marial Vicentina, comemoração por adeptos da Juventude Mariana Vicentina. Dia hoje internacional, melhor dizendo, dia municipal de luta contra o câncer de mama, comemorado na cidade brasileira do Rio de Janeiro. Dia nacional do caviar, comemorado nos Estados Unidos da América. Dia provincial do agente sanitário, comemorado na província argentina. Se comemora hoje dia de São Francisco Solano. Francisco São Solano Ximenes nasceu em Montilla, na Espanha, em 1549 e desde sempre foi educado em colégios jesuítas, sendo que mais tarde ingressou para a ordem são franciscana. Sua vocação sempre foi a evangelização e através da ordem por prestar muito serviço. Hoje dia de São Francisco Solano, 18 de julho de 2018. Também se comemora hoje Dia Mundial dos Veteranos de Guerra. Se comemora hoje, 18 de julho de 2018. 22 horas com 53 minutos, horário brasileiro de Brasília. Está no ar KJ de agradecimento. Agradecimento a Deus pela vida, por tudo. Hoje dia internacional de Nelson Mandela. Nelson Mandela Internacional hoje, o dia que é celebrado anualmente nesta data, 18 de julho. Esta data homenageia e celebra a vida e o legado de um dos líderes mais corajosos e admiráveis do mundo. Nelson Mandela lutou pela construção de uma vida melhor para o seu povo, garantindo a igualdade social, política e econômica para todos os negros que viviam na África do Sul durante o regime do Apartheid. Hoje, dia de Nelson Mandela, 18 de julho de 2018, Dia Nacional do Trovador. Trovador é uma palavra derivada do provençal trovador, poeta, proveniente do verbo trobar, compor versos. Todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador, pois nem todos sabem medrificar, visto que a trova é um poema de 4 versos em redondilha maior, epitáfsúlabas, com rima e sentido completo. Quando surgiu esta intimidade ligada à poesia da Idade Média, época em que trova era sinônimo de poema e letra de música. Dia Nacional do Trovador, hoje, 18 de julho de 2018. 22 horas e 55 minutos, horário brasileiro de Brasília. Morre Gilberto Freire,
nesta data, 18 de julho. São 22 horas com 55 minutos. Está no ar KJ de agradecimento pelo seu Facebook. Em 64, começa o grande incêndio de Roma. A lenda diz que o fogo foi iniciado pelo imperador Nero, que teria se retirado para tocar harpa enquanto havia a cidade queimar. Em 18 de julho de 1987, morre Gilberto Freire, escritor brasileiro que mais homenagens recebeu de universidade da Europa e dos Estados Unidos. Nascido em 1900, Freire escreveu 67 livros, sendo Casa Grande e Senzala, de 1933, a sua maior obra. O livro se tornou um clássico sobre a formação da sociedade brasileira. Em 1374, morre Francesco Petrarca, poeta e humanista italiano. Em 1821, a chamada Banda Oriental Uruguai é anexada ao Brasil como nome de província Ciplastina. Em 1830, a Constituição da República do Uruguai é promulgada. Em 1853, o Monte Popular obriga Juan Francisco Giró a renunciar à presidência do Uruguai. Em 1861, Tomás Cipriano de Mosquera toma o poder na Colômbia durante o combate de Bogotá. Em 1866, o combate de Poqueirão entre paraguaios e tropas aliadas, argentinas, uruguaias e brasileiras, deixa quase 6.000 mortos de todas as forças combatentes. Em 1892, a Lei nº 43 do Estado de São Paulo determina a criação de um laboratório bacteriológico, atual Instituto Butantan. Em 1898, as Filipinas proclamam sua independência. Em 1915, a Revolução do México, os zapatistas recuperam a capital. Em 1918, nasce Nelson Mandela, presidente da África do Sul. Em 1921, nasce John Grammy, primeiro astronauta norte-americano. Em 1925, pouco depois de sair da prisão, Adolf Hitler publica o livro Minha Luta, em Berlim. A obra continha a base do nazismo. Em 1934, a Sociedade das Nações entrega à Colômbia Puerto Letícia, território sobre o rio Amazonas, disputado por peruanos e colombianos. Em 1936, inicia-se Guerra Civil Espanhola, com o levante militar na península. O conflito originou a ditadura do general Francisco Franco. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, tropas japonesas desembarcam no sul da Indochina. Em 1945, Conferência de Potsdam, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia se reúnem para elaborar um plano para a paz mundial após o fim da Segunda Guerra. Em 1956, nasce Thomas Hanks, ator norte-americano de cinema. Em 1959, o cachorro Bidu é apresentado por o primeiro personagem do cartunista paulista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Em 1967, morre Humberto Castelo Branco, ex-presidente do Brasil. Em 1971, um jogo contra a Iugoslávia, no Maracanã, marca a última atuação do jogador Pelé na seleção brasileira. Em 1979, o presidente da Nicarágua, Anastácio Somoza, é obrigado a abandonar o país após ser derrotado pelos sandinistas. Em 1981, bombardeio em setores desanuentes, povoado de Beirute, capital do Líbano, deixam mais de 300 mortos e pelo menos 800 feridos. Em 1982, Miguel de la Madrid ganha as eleições presidenciais do México. Em 1987, morre Gilberto Freire, sociólogo e escritor brasileiro. Em 1988, o Irã aceita sem condições prévias a Resolução 598 da ONU sobre o cessar-fogo na guerra que mantinha com o Iraque desde 1980. Em 1989, Estados Unidos e Rússia fazem um acordo prévio sobre a proibição de armas químicas, a sua destruição em um período de 10 anos. Em 1990, morre George Dargouds, primeiro editor de revista Asterix. Em 1990, o Iraque adverte os integrantes da OP que vê como ato de guerra as violações à cota de produção e causa de Cote de roubar seu petróleo por 10 anos. Em 1993, morre Jean Neuglesco, cineasta norte-americano. Em 1994, a explosão de um carro-bomba na sede da Associação Matual Israelita Argentina, em Buenos Aires, a principal organização judaica no país, deixa 87 mortos, um desaparecido e mais de 300 feridos. Em 1994, a Frente Patriota de Ruanda
comunica oficialmente à ONU o fim da guerra nesse país africano. Em 1999, a Índia anuncia que expulsou um grupo de invasores de sua fronteira na Camixira, o Paquistão, encerrando assim o pior combate travado pelos dois países desde a guerra de 1971. Em 1999, as tropas norte-americanas e inglesas matam 17 civis no sul do Iraque, em um dos piores ataques da ofensiva contra Saddam Hussein. 23 horas, 11 horas da noite agora. Fala, Quércio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Empresas e patrocinadores do Grupo Quércio Jones de Comunicação: Fênix, Clínica e Laboratório, Lava Jato, Marcelão e Pré-Sal Cursos. Anuncie você também a sua empresa, o seu comércio. Seja um anunciante, um colaborador, um parceiro do Grupo Quércio Jones de Comunicação. Eu quero agradecer a presença aqui de Jean Carlos Orelha, boa noite, do meu tio José dos Santos Gomes, tio Caial, boa noite, querido, Deus abençoe sua vida também. Quero agradecer aqui a presença e a audiência de Vaguinho, da Alfa Telecomunicações, e de Vinícius Jorge, da Chiptec Informática. 23 horas com 1 minuto, horário brasileiro de Brasília. Falando ao seu coração. Quércio Jones. Quercinho. Compreendi que viver é ser livre, ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que se fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é o melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de, se deve comer, apesar de, se deve amar, apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que se nos empurra para frente. Foi apesar de que me deu uma angústia, na insatisfeita foi criadora na minha própria vida. Aprendi. E a cada dia a gente vai aprendendo. Cada segundo a gente vai aprendendo. Cada minuto a gente aprende. Aprenda-se a viver. Como hoje, como se fosse o seu último dia. Boa noite. Desde atrás, de Mesaque a Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que anda na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Seja forte, parta para a luta, vá buscar sua vitória. Ele envolve sua vida de majestade. Deus de Sadraque, de Mesaque, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Fala, Quércio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Fala, Quércio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Deus de Sadraque,
Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. A vida não se curve, se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é tremendo. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Não há defeito no Deus que lhe atendeu. Lhe atendeu. Você entrou aqui querendo. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Responder o impossível para ele não é nada. Tenha fé, porque esse vento vai passar. Vai passar. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Seja forte, parta para a luta. Vá buscar sua vitória. Ele envolve sua vida de majestade e glória. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível,
que entra na copa dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto na terra e no céu. Eu quis atrás de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Tu és Senhor absoluto na terra e no céu. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Está entrando no ar. KJ O Dia. Com as principais informações e notícias jornalísticas do dia de hoje. No ar, KJ O Dia. Horas 12 minutos, está no ar, KJ O Dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala. Olha que festa linda hoje, o dia foi do nosso Arraiá da Convivência, no Centro de Convivência do Idoso, em São Francisco da Apuana. Uma festa alegre, com comidas típicas, brincadeiras, sem contar que a prefeita foi convidada para dançar quadrilha, em quanto tempo que ela não dançava. Foi muito divertido na tarde e noite desta quarta-feira, 18 de julho de 2018, e ela pôde contribuir com a alegria dos nossos idosos, e isso não tem preço, diz a prefeita Francimara. Ela agradeceu ao secretário da pasta de Desenvolvimento Humano, Fagner Zeredo, subsecretário Isaac Salvador e toda a equipe do Centro de Convivência e toda a Secretaria Municipal de Assistência do Trabalho, Promoção Social e Desenvolvimento Humano. Todos estão de parabéns, segundo a prefeita, e o Grupo Questão em Comunicação também parabeniza, que ontem nós estivemos lá presente, ao vivo, fazendo essa cobertura, fazendo essa reportagem jornalística do Centro de Convivência, a festa dos nossos idosos, na tarde e noite de hoje, quarta-feira, 18 de julho de 2018. Olha, falando do governo Francimara, a Praça da Lagoa do Salgadinho será inaugurada no próximo dia 25. A prefeita de São Francisco da Apuana vai inaugurar no próximo dia 25 a praça localizada próxima à Lagoa do Salgadinho, na área central do município. Na terça-feira, 17, no caso ontem, a prefeita Francimara Zeredo esteve acompanhada do secretário municipal de Obras e Serviço Público e visitou o espaço público. A praça está ficando cada dia mais bonita e, segundo o secretário de Obras, Roberto Vinagre, está faltando apenas concluir a iluminação e a parte do paisagismo. Será uma opção a mais de lazer para os nossos moradores, ressaltou a prefeita Francimara, enquanto cumprimentava operários que trabalhavam na praça e moradores.
O secretário de obra lembrou que o lugar estava abandonado, já que o governo anterior paralisou as obras. Na atual gestão, instalamos bancos, piso intertravado, gramado, lixeiras, mourões e playground para o lazer das crianças. Melhoramos ainda a localização da academia da terceira idade, a fim de dar mais conforto aos frequentadores, destacou o secretário. Participaram ainda da visita o secretário particular de gabinete e da prefeita Herbson Gomes Pires, o Bibim, e além dos assessores de gabinete Renato Cunha e da ajudante de gabinete Luquelen Ribeiro. 23 horas 16 minutos, horário brasileiro de Brasília, 23 horas com 16 minutos. 32º Festival do Maracujá começa sexta-feira, dia 20, em Travessão de Barra. Você é o convidado para estar presente. Começa nessa sexta-feira, dia 20, a 32ª edição do Festival do Maracujá na localidade de Travessão de Barra, em São Francisco de Apuana. O evento tem entrada gratuita e é organizado pela Associação de Moradores de Travessão de Barra, Moratra, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Francisco de Italapuana, do governo Francimara Azeredo da Silva. 23 horas 16 minutos. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 32º Festival do Maracujá em Travessão de Barra. Dias 20, 21 e 22 de julho. Sexta-feira. Programação gospel. Às 20 horas, abertura oficial. Logo após, show com Carlos Queiroz e banda, Tony Rael e Marquinhos Gomes e banda. Ele não desiste de você, ele se importa com você. A partir da meia-noite tem Espaço Fest com DJ Dudu Porto. Dia 21, no sábado às 20 horas, desfile Garota Maracujá 2018. Às 23 horas, banda Camisa Suada. A partir de 1 da manhã, Espaço Fest com DJ Dudu Porto. No dia 22, domingo, às 16 horas, tem Cavalgada. Às 17 horas, Mazine Banda. E às 21 horas, Banda Amigos do Forró. E atenção, sexta e sábado, a partir da meia-noite, tem Espaço Fest com DJ Dudu Porto. 32º Festival do Maracujá em Travessão de Barra. Realização Amoratra. Apoio Secretaria de Turismo e Prefeitura de São Francisco de Itabapoana. 23 horas. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Desta quarta-feira, 18 de julho de 2018. E vamos seguir as manchetes do dia de hoje. KJ o dia. Após uso eleitoral, Prefeitura do Rio de Janeiro muda regras para uso de helicópteros. Horas de voo serão oferecidas para o transporte de órgãos do Rio. Brasil tem 6 universidades na lista das 10 melhores da América Latina. Unicamp lidera pelo segundo ano consecutivo, ranking elaborado pela revista britânica Times Hawks Education. Rosa Weber nega pedido para declarar Lula inelegível. Ministra alegou que este não é o momento ainda de analisar a questão. Lista de doação para a campanha de Lula tem nome de Bolsonaro. Juíza nega recurso para entrevistar Lula na prisão. Fracassos em escolha de vice expõem isolamento de Bolsonaro. As recusas do PR e do PRP mostram que os políticos não confiam nele, nem mesmo quando é líder nas pesquisas. Bruce Springsteen anuncia especial com show de Brown Day. Matt Groener rebate críticas a personagem Apu. Novo de Afonso Cuarón estreia em Ni. Museu da Língua Portuguesa ganha nova cobertura.
Mãe de promotor não merece isso, diz presidente do PDT. Lupe censura xingamento de Ciro, que chamou promotor de filho da puta, mas defende crítica do pedetista ao Ministério Público. DEM transita entre o filosofismo e a ideologia. Partido vai decidir os próximos dias quem apoiar na corrida ao Planalto. De Lauro Jardim, Marina Silva trabalha com nomes dos prós para vice. Romário faz tabelinha com o ex-deputado Rodrigo Benten. Senador pediu ajuda de ex-aliado e arqui-inimigo de Eduardo Paes. Bernardinho vira mestre de cerimônia do Partido Novo no Rio. Ex-treinador de vôlei foi ao lançamento da pré-candidatura de Marcelo Trindade. 23h21, o Tribunal Regional Federal da 4ª Vara condena Cláudia Cruz por usar dinheiro de corrupção. Mulher de Eduardo Cunha, preso, teria feito compras no exterior. Ex-deputado André Vargas é absolvido de condenação por lavagem. Mega Sena acumula e próximo sorteio pode ir a 62 milhões de reais. Confira as dezenas do concurso 2060, realizado nesta quarta-feira no O Globo. Macri elogia votação, mas evita opinar sobre aborto. O presidente da Argentina diz que debate sobre assunto outrora tabu no país deve ser valorizado. Dani Ornelas é chamada de preta macumbeira por dona do imóvel que aluga. Secretária de Transportes é investigada por assédio moral no Rio de Janeiro. Virgínia Salermo, que assumiu a pasta, também preside a 7 Rio. 23h22, ao vivo. Polícia ignorou denúncia feita por ex-paciente de Dr. Bumbum. Mulher denunciou o médico à 16ª DP em maio, depois de saber que o procedimento seria feito em uma cobertura da Barra. A advogada disse que o Dr. Bumbum vai se entregar, mas não revela quando. PM é preso por matar jovem de 16 anos que fazia barulho. Crime ocorreu em Magalhães Bastos. Cabo foi atuado em flagrante. Justiça manda Estado prestar tratamento psiquiátrico para a família de jovem morto na Maré, no Rio de Janeiro. Com o Globo, achou Micael, o jovem que deu início à queda do ministro do Trabalho. Reportagem sobre o rapaz de 19 anos, colocado para ordenar pagamento suspeito, sintetiza modo de fazer política em Brasília. Croácia doa camisas para meninos resgatados na Tailândia. Júnior Dutra comemora a chegada ao Fluminense. Rio deve ter calor e ar seco até o próximo domingo. De acordo com previsão, o tempo ficará assim até domingo, quando chuva e frente fria não dão as caras. Madrugada de quinta-feira terá névoa. Trump volta a contradizer chefe da inteligência americana. O presidente afirmou que Rússia não ameaçava mais os Estados Unidos. Horas mais tarde, a declaração foi corrigida pela Casa Branca. Meninos da caverna contam que bebiam água do teto e evitavam pensar em comida. Eles tiveram alta e concederam entrevista coletiva. Depois de aparição, o grupo é orientado a evitar exposição. Estilista fala da emoção em ver Meglan vestindo sua criação. Entenda como turistas poderão ver o Titanic de perto no O Globo. Quecinho, Quécio Jones. Fala, Quecinho, comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Horas com 24 minutos, ao vivo para você, horário brasileiro de Brasília. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. O seu
seu programa jornalístico é esse, KJ o Dia, o principal programa jornalístico da internet, verdade. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na política, na polícia, no Senado, no Congresso, na Prefeitura, na Câmara da sua cidade, da sua região, na política, na justiça. Você fica por dentro de tudo que acontece, é aqui no KJ o Dia. 23 horas com 25 minutos, 11h25 da noite desta quarta-feira, 18 de julho de 2018. Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Quecinho! Quécio Jones! Fala, Quecinho! Comprometimento com a verdade! Fala, Quécio Jones! 23 horas com 26 minutos agora, horário brasileiro de Brasília, e vamos seguir as manchetes do dia. E atenção, charcutaria, embutidos e até doces servidos em tábuas. Você veja no O Globo, no Rio Show. 23 horas com 26 minutos agora. E vamos seguindo. Brasil confirma 677 casos de sarampo em 6 estados. Outros 2.700 estão sob investigação no país. Amazonas e Roraima enfrentam o surto da doença. Rainha usou broches para mandar recados a Trump. Francesas relatam agressões sexuais durante festa da Copa. Tribunal Superior Eleitoral rejeita pedido para declarar Lula inelegível imediatamente. O PT pretende registrar em agosto a candidatura do ex-presidente que está preso. Chefe de facção criminosa de São Paulo é preso no Paraguai. Segundo a investigação, Pisca coordenava tráfico de drogas entre Bolívia e Paraguai. Quecinho, Quécio Jones. Fala, Quecinho, comprometimento com a verdade. Fala, Quécio Jones. Horas com 28 minutos. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Estamos ao vivo. Trump muda discurso de novo e agora culpa Putin por interferência russa em eleição. Porta-voz da Casa Branca dá explicações após nova atrapalhada de Trump. Tribunal revê decisão de Moro e condena Cláudia Cruz. Mulher de Cunha foi denunciada por manter dinheiro não declarado no exterior. Brasil registra mais de 21 mil assassinatos até maio. Médico fez a cabeça dela, diz filho de vítima, doutor Bumbum. O hospital diz ter que paciente do Dr. Bumbum chegou com taquicardia e pele azulada. 100 anos de Mandela, multa bilionária ao Google e mais. OEA propõe antecipar a eleição para resolver crise na Nicarágua. Mais de 300 pessoas morreram em 3 meses de protesto contra o governo. Após resgate, javalis contam o que esperam do futuro. Vou pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, diz técnico dos garotos. PMs acusados de matar jovem a pauladas vão à júri em São Paulo. Vítima tinha 16 anos, policiais estão presos. PM suspeito de matar rapaz no Rio diz que fez um disparo. Segundo a investigação, o policial atirou porque se irritou com o barulho na rua.
TCM dá 48 horas para São Paulo explicar contrato de ônibus sem licitação. Contratos novos foram anunciados após o tribunal barrar edital da prefeitura. Tempo continua seco em São Paulo e frente fria se forma no sul. Na região norte chove em Roraima e no Amazonas. Resgate de mulher no Mediterrâneo gera acusações contra Itália e Líbia. Camorenosa foi resgatada num barco por ONG espanhola. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. 23 horas com 32 minutos agora. Horário brasileiro de Brasília. Vamos seguindo as manchetes do dia de hoje. Tudo que virou notícia nos principais manchetes dos jornais. Você veja no KJ O Dia. Entrega de prédio do TRT do Espírito Santo está atrasada há 7 anos. Obras que custaria 108 milhões e já está em 211 milhões. Após Estados Unidos, União Europeia adota medidas para proteger a indústria. Bloco quer impedir que produtos taxados pelos Estados Unidos migrem para o mercado europeu. O projeto começa a levar internet para áreas isoladas no país. Supremo Tribunal Federal pôs fim à disputa judicial que impedia o serviço. Terrenos baldios se transformam em roças de feijão em Goiás. Alimento vai reforçar a merenda escolar. Na volta do Brasileirão, o Ceará conquista sua primeira vitória. Apesar dos 3 pontos, a equipe continua na lanterna. Arthur marcou gol. Homem caminha 32 quilômetros até o trabalho e ganha carro do chefe. Com tempo seco, o Zoo de São Paulo dá banho em Reps e muda a rotina. A cidade está há mais de 30 dias sem chuva. 11h33. Grupo com fuzil faz arrastão em Porto, na Bahia. Ladrões armados roubaram dinheiro do caixa e pertences de cliente. Táxi tem ataque de fúria após batida em São Paulo. O profissional admite que exagerou. Perdi a cabeça por conta da provocação dele. Fluminense anuncia a chegada de Júnior Dutra por empréstimo. Atacante pertence ao Corinthians e assinou contrato até o fim da temporada. Exportação recorde sobrecarrega terminal em Viracopos. O aeroporto só está recebendo cargas que serão despachadas em até 2 dias. Temer pretende manter poder de veto em decisões da Embraer. O governo não pensa em abrir mão das chamadas Golden Stars. 23 horas com 34 minutos agora. Corpo de sargento da Marinha achado dentro de carro no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. O oficial foi morto a caminho do trabalho, segundo as Forças Armadas. Registro de crimes raciais cresce 65% na Grande São Paulo. Delegacia especializada contabilizou 38 casos entre janeiro e maio de 2018. Filme sobre Freddie Mercury ganha novo trailer. Produção em Rami Kelly tem estreia prevista para novembro no Brasil. Suspeito de matar a ex, a facada deixa carta. Ela mudou comigo. Janaína foi esfaqueada na frente das filhas. Ela trabalhava em ministério. Brasileira explica por que entrou na fila do suicídio assistido. Letícia
é portadora de síndrome rara e tem expectativa de vida de 9 anos. 23 horas 35 minutos. KJ O Dia, seu principal programa jornalístico Verdade da internet. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Eu falo sim. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Patrícia Poeta apresentará encontro durante férias de Fátima Bernardes. A atração também terá período comandado por Ana Furtado. BBC é ordenada a indenizar Cliff Richard por a cobertura de operação policial. Juiz condena a empresa a pagar 210 mil, cerca de 1 milhão, por inferir os direitos de privacidade. Ônibus de turismo são proibidos de chegar perto de casa da série 3 é demais. A agência de transporte de São Francisco proibiu veículos por causa do trânsito que causavam. Prêmio da Música Brasileira anuncia homenagem a Luiz Melodia e divulga indicados. Autor das 3 músicas nomeadas, Chico Buarque, já garantiu o prêmio de melhor canção. 23 horas com 38 minutos, KJ O Dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala-se, partidos vetam apoio e Bolsonaro pode ter 8 segundos para a campanha na TV. Após PR e PRP negarem indicação do vice, Janaína Pascoal vira opção. Tribunal de Contas da União decide não punir ex-ministros petistas por desalabro no FIES. Toffoli não deve pautar ações sobre prisão em segunda instância este ano. Por falta de interesse da defesa, Supremo Tribunal de Justiça rejeita novo habeas corpus para Lula. Governador da Bahia diz que PT pode apoiar outro partido para a presidência.
Parceria com a indústria faz o Unicamp liderar ranking na América Latina. UE não chega a acordo com o Mercosul e desanima o governo brasileiro. Empresários do G20 divulgam um manifesto contra barreiras comerciais. Economista ligado ao DEM rejeita ideias de Ciro. Xingamento de Ciro à promotora é inapropriado, diz Ministério Público de São Paulo. 23 horas 40 minutos, 11h40. Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Chefe regional do PCC do Paraguai é preso em mansão em Assunção. Consumidor bancará despesas se distribuidoras não forem vendidas. Ortega ignora pressão após massacres e faz festa na Nicarágua. Defesa diz que síndrome do pânico dificulta Dr. Bumbum a se entregar. Um sinal de apoio do PTB. Geraldo Alckmin poupa suspeitos de irregularidades no partido. Jovem é condenado por plano de decapitar prêmio britânica. Latam vai passar a cobrar por marcação de assento em voos. Chico Buarque monopoliza a categoria de melhor canção. Centenário de Mandela é celebrado com exposições pelo mundo. Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Jovens do Reino Unido preferem internet a fazer sexo. Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Instituto Neymar Júnior leiloa um dia com Gisele Bündchen. Células tronco podem recuperar a qualidade visual dos idosos. 23 horas com 43 minutos agora. Você está assistindo KJ O Dia. Grave acidente. Caminhão do Corpo de Bombeiros colide em edifício no centro do Rio de Janeiro. Jovem desaparece no Recreio dos Bandeirantes ao sair para trabalhar no Rio de Janeiro. Fala, Quécio Jones! Fala, Quecinho! Fala, Quecinho! Fala! Se for agora. Neymar vai casar com Marquezine, diz o pai do craque. Jogador do Vasco descobre câncer e recebe apoio do clube do Flamengo. Militar da Marinha é morto a tiro dentro de carro em Caxias. Suspeito morre em ação do Exército no Salgueiro e CML abre inquérito. Morte no Beach Park, boia de grupo passava em 23% do peso permitido. E atenção, público escolherá os participantes da edição 2018 de A Fazenda. Policial que atirou e matou o jovem por barulho cometeu crime de ameaça. Ministra do Tribunal Superior Eleitoral rejeita pedido do MBL para declarar Lula inelegível. Família tenta provar a inocência de preso acusado de roubo no Rio de Janeiro. Diretoria do Flamengo desmente negociação em 3 chilenos. Cilindro de GNV de carro explode durante abastecimento e fere frentista no Rio de Janeiro. 23 horas 44 minutos agora. Mais de 10 mil foram velas Latinoamérica 2018.
Menino separado do pai nos Estados Unidos voltará ao Brasil. Viva de Suzane Richthofen vai parar no cinema. É lei, cães e gatos não poderão fazer eutanásia. 11h45. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala.
Ciclista de 70 anos morre atropelado por ônibus na enxeada de Botafogo. Jovem prefere passar mais tempo na internet do que fazer sexo, diz pesquisa. Breno é liberado pelo STJD e poderá enfrentar o Fluminense nesta quinta. Botafogo anuncia marca de shampoo com nova patrocinadora. O atacante vai viajar para o Brasil para acertar o Fluminense, afirma site. Ex-jogador do Fluminense é contratado por equipe do interior da França. 23 horas e 51 minutos, KJ o dia. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. Pai de jovem morto por PM diz que se pudesse faria justiça. Homem morre em confronto com militares em São Gonçalo. Fiscalização contra o uso de canudos plásticos começa nesta quinta-feira. Transexual é retirada algemada de banheiro feminino em Araruama. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala. E atenção, polícia prende trio acusado de tentar matar PMs no complexo do Alemão no Rio. 11h53. Fala, Cássio Jones. Fala, Cassinho. Fala, Cassinho. Fala.
Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Nasce Mateus, o primeiro filho de Madamés. Bruna Marquezine e Marina Rui posam nos bastidores. Glória Pires aluga mansão no Havaí com a família. Larissa Manoela exibe anel de compromisso. Carol Duarte reage à sugestão de ser menininha. Shea Suede e Laura Neiva terminam o noivado. Segundo o Sol, Rosa se vinga do pai e se humilha. Chimbinha se declara e acaba chamado de safadão do Pará. Fluminense anuncia o atacante Júnior Dutra. Real Madrid já pensa em emprestar Vinícius Júnior. Mulher de Firmino tem Instagram hackeado. Flamengo confirma a liberação de Guerreiro. E atenção, vereadores de Campos rejeitam contas de Rosinha Garotinho. Meninos resgatados na Tailândia falam sobre resgate. A cobrata despenca em show de calouros da TV mexicana. Enem 2018. Veja 4 séries na Netflix que valem por uma aula. No Jornal Extra, design de sobrancelha encontra mercado em expansão. 00:01, KJ o dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. O seu principal programa jornalístico da internet é aqui, é agora. KJ o dia. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Fala, Quécio Jones. Fala, Quecinho. Fala, Quecinho. Fala. Quécio Jones. Quecinho. Compromisso com a verdade. Dez detidos e materiais apreendidos no camelódromo em Campos. Ação do DRCPIM e CORE nesta quarta-feira no camelódromo. Michel Haddad reprime a pirataria. Conta da ex-prefeita Rosinha Garotinho, referente a 2016, reprovada na Câmara de Vereadores em Campos. A maioria dos vereadores seguiu o parecer do Tribunal de Contas. Americano goleia o Tigres em Xerém e assume liderança. Estado prorroga prazo para pagamento de débito com a dívida ativa. Processo seletivo para médico, terapeuta, neuropsicólogo e dentista. E atenção, Campos adere ao experimento da UENF no combate ao AIDS AGP. E atenção, Associação Irmãos da Solidariedade completa 30 anos enfrentando os mesmos problemas. Greyland 7, sinal verde, rumo aos seus sonhos com parcelas a partir de R$ 285. Arrombamento e furto em creche, escola, menores apreendidos com arma e mandado.
Recesso parlamentar começa nesta quarta-feira com 2 deputados condenados na comissão de plantão. São Salvador entrega das identificações dos ambulantes na próxima semana. Pacientes do SUS vão receber notificações da consulta pelo celular. PM fica ferido em acidente de moto na Avenida Alberto Torres, em Campos. Dia Marielle Franco contra o genocídio da mulher negra é criado. Bolsa Família começou a ser pago com reajuste. Suplementos alimentares ganham regulamentação inédita. Mulher grave após ser esfaqueada pelo ex-namorado em Travessão de Campos. 00:04 agora, horário brasileiro de Brasília. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. E atenção! Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Cássio Jones, Cassinho, compromisso com a verdade. Eu quero desejar a todos vocês uma ótima noite e até amanhã, Brasil. Este é o KJ O Dia. Até. Cássio Jones, Cassinho,